Vamos lá, né? Para a nossa aula. Nós vamos estudar sobre o relevo do Brasil, certo? O relevo brasileiro. Para a gente entender, né? Eu queria saber se vocês fazem ideia do que seria o relevo brasileiro. Então, o que é relevo? Relevo é o conjunto das formas da superfície terrestre, ou seja, das diferenças de níveis entre os terrenos baixos ou elevados, planos ou acidentados. Se vocês observarem essa imagem aqui atrás, ó, a gente tem um tipo de relevo, certo? Se vocês já viajaram, tipo, alguém foi para interior ou saiu do estado para outro estado, então, geralmente nessas estradas, né, a gente vê diferentes tipos de relevo. Então, vamos saber quais são os tipos de relevo e qual a característica de cada um deles. Então, as principais formas de relevo são montanhas, planaltos e planícies. Se vocês observarem, eles são bem diferentes. Por isso que lá atrás Tia disse que existem diferentes tipos de relevo, certo? Então, cada determinado lugar, ele tem um tipo de relevo diferente. Se a gente observar aqui, ó, as montanhas, tá vendo? Ó, ele tem umas elevações, certo? Já os planaltos, ele também tem uma elevação, mas é uma coisa mais chapada aqui, ó. Tá vendo? E as planícies é aquela coisa mais lisinha, certo? Então, vamos saber agora quais são esses tipos de relevo. Os tipos de relevo são planaltos, planícies, depressões, chapadas e serras. Lembrando que existem outros tipos de relevo. Porém, aqui, o que é importante para a gente é estudar os relevos do nosso país, certo? Então, vamos lá saber a característica de cada tipo de relevo que a gente tem aqui no Brasil. Então, os planaltos, eles são superfícies planas ou levemente onduladas, que se entende em terrenos elevados, que se estendem, no caso, em terrenos elevados. Essa é a característica dos planaltos. Mais na frente, a gente vai ver direitinho, no esquema, cada tipo desse relevo, tá bom? Agora a gente vai ver só as características de cada um. Então, as planícies, elas são grandes extensões de terras planas ou levemente ondulada com baixas altitudes. As depressões, certo? São áreas rebaixadas em relação ao nível do mar. Elas são depressões absolutas ou as áreas vizinhas são depressões relativas. Algumas das principais depressões brasileiras são as norte e sul amazônicas, a do Araguaia, que fica em Tocantins, a da Amazônia Ocidental, a sertaneja do São Francisco, a do Meio Norte, a periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná e a periférica sul rio-grandense. Todos esses tipos de depressões estão aqui no nosso país. Então, agora vamos entender um pouquinho sobre chapadas. Chapadas são geralmente planas, com altitudes elevadas e lados que podem apresentar diferentes inclinações. Algumas das principais chapadas do Brasil são a da Bacia do Paraná, a do São Francisco, a do Araripe, a Diamantina. Já que vamos para as serras. As serras são áreas elevadas e acidentadas formadas por rochas de natureza diversa, de várias naturezas diferentes, certo? Então, vamos ver aqui mais na frente o esquema que eu tinha falado para vocês. Então, aqui, ó, a gente tem um esquemazinho, certo? Essa figura aqui. E nela a gente vai ver os tipos de relevo que a gente tem no nosso país.
Então, aqui é o mar, certo? Então, a planície é essa partezinha aqui. Lembra que tia falou que a planície era lisinha? Era uma parte mais lisinha. Então, ela é um terreno plano, com altitudes de 0 até 100 em relação ao nível do mar. Aqui está o mar e aqui está a planície, certo? Ela não é alta, ela é baixinha. São formadas por acúmulos de sedimentos trazidos pelas águas dos rios e mares, certo? Aqui a gente tem as chapadas. Falei agora das chapadas. São formações rochosas acima de 600 metros que possuem uma porção plana, lisinho. É só lembrar, ó, plano, lisinho, tá? Na parte superior, na parte de cima. Aqui a gente tem, ó, o planalto. É um terreno mais alto do que a planície. Aqui está a planície e aqui está o planalto. Ele é bem mais alto. Ele chega a ter altitudes acima de 300 metros e às vezes delimitados por escarpas e chapadas. Aqui a gente tem a chapada e aqui a gente tem as escarpas, que é uma encosta íngreme de um penhasco que geralmente surgem nas bordas dos planaltos. Aqui, ó, borda do ladinho do planalto, certo? Aqui a gente tem as montanhas. Lembra que tia falou que a montanha era bem alta? Então, são porções mais elevadas da superfície terrestre com altitudes eminentes. Para um conjunto de montanhas, dá-se o nome de cadeia ou cordilheira. Um monte de montanha junto, a gente chama de cadeia ou cordilheira. E essa parte aqui, ó, mais baixinha, a gente chama de depressão. São as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Então, a gente tem essa área vizinha e essa área vizinha, e no meio a gente tem uma depressão, que é a parte mais baixa. Ela pode ser classificada como depressão relativa, quando ela está acima do nível do mar, e depressão absoluta, quando ela está abaixo do nível do mar. Então, esta depressão aqui, ela seria relativa ou absoluta? Vamos pensar aqui comigo, ó. Se aqui eu tenho o mar, certo? E a depressão, quando ela é relativa, ela está acima do nível do mar. E aqui eu estou com a depressão abaixo do nível do mar, então a gente vai chamar essa depressão de quê? De depressão absoluta. Por que, tia, depressão absoluta? Porque ela está abaixo do nível do mar. Aqui está o mar, certo? Então aqui é o nível e ela está aqui embaixo, ó. Então a gente chama essa depressão aqui, a gente classifica ela de depressão absoluta. E agora a gente tem aqui, ó, o nosso mapa do Brasil, certo? Então, nesse mapa aqui a gente tem as regiões norte, nordeste, né, sul, sudeste e centro-oeste. Então, eu coloquei essa imagem aqui para a gente ver, para a gente observar aqui, ó, a nossa parte onde a gente mora, o Nordeste. Então, a gente pode identificar que no Nordeste nós temos, né? Qual é o tipo de relevo que a gente tem no Nordeste? A gente tem aqui, ó, Planalto Nordestino e pega também um pouquinho aqui, ó, das planícies, certo? Se vocês tiverem a oportunidade de um dia viajar, né, pelo nosso Nordeste, então vocês vão poder observar